Acho que agora já tô ao vivo, né? Bom dia, muito bom dia. Esperando o pessoal entrar. Bom dia! Começar a mandar os aviãozinhos aqui, né? Pra avisar que eu tô online. Oi, Val, bom dia. Gente, amo muito vocês, viu? Vocês são foda. Bom dia pra quem tá chegando, esperando, né? O pessoal entrar. Você que tá entrando, já vai mandando aviãozinho, mandando a live pro pessoal, né? Um minutinho aí de esquenta para as pessoas entrarem. E aí a gente já começa. Deixa eu ver aqui, a Andréia já. Acho que eu já consegui mandar. Bom dia, Maurício, tudo bem? Conforme vocês vão entrando, eu vou falando bom dia, gente. Bom dia, Andréia. Bom dia, Renata, tudo bem? Joia, tá dando para ouvir bem? Tá sim. Tá? Consegue me ouvir bem também? Consigo, tá tudo bem. Tá ótimo. Pessoal, vocês vão comentando aí também, né? Se tá dando para ouvir, se não tá dando para ouvir, se tem algum problema de áudio, de travar. Vão avisando, tá? Nesse primeiro momento, os primeiros 10, 15 minutos aí, a gente vai deixar, vamos pedir, né? Eu acho que eu nem consigo, eu não sei fazer isso, mas eu não vou estar respondendo as perguntas que vêm, né? Os comentários, nem lendo os comentários, para a gente focar na apresentação das meninas e na introdução do tema, tudo bem? Para a gente não perder o foco da live, né? Amo todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. É bem importante a participação de vocês, né? Desde já agradeço. Acho que a Andréia também, né? Mas a gente vai deixar as perguntas para uma segunda parte da live, porque a gente já conseguiu expor bastante o tema, então fica mais fácil, ok? Antes de começar a live, eu queria deixar muito claro, né? Que nós vamos tratar aqui de ideologia de gênero, o impacto dessa ideologia, dessa forma, dessa teoria, né, na vida das mulheres e de crianças. Nem de longe a nossa intenção é transfobia ou atentar contra a vida de ninguém. Nem contra a vida e nem como a forma de se expressar no mundo. Todas as pessoas têm direito e devem poder se expressar no mundo como bem entendem, ok? Desde que não seja ferindo o outro, né? A forma, como você se veste, quem você ama, a música que você gosta, os lugares que você frequenta, as coisas que você escolhe, que a sua atenção é voltada para aprender, tudo isso faz parte da sua personalidade, da sua história de vida, de quem você é. Então, nem de longe aqui nós estamos apontando contra a vida e nem contra o modo de ser de qualquer pessoa. Mas nós estamos aqui tratando sobre questões que envolvem a todas nós, principalmente as mulheres e as crianças. Né? Porque quando a gente muda uma sigla, eu tiro a palavra sexo e coloco a palavra gênero, eu modifico toda uma ideia. E modificando toda essa ideia, eu também modifico leis, eu ganho ou perco direitos, e tudo isso afeta todos nós. Eu sou mãe, eu sou professora da rede pública aqui na cidade de São Paulo, e eu tenho sofrido esse impacto, eu sou tia, né, de adolescentes, e essa questão chegou muito forte, principalmente na minha vida, né, porque eu tenho um filho. Ontem eu fiz uma publicação comentando, né, em 2020, ele com 16 anos, a confusão que ficou sobre essas questões. Isso tem acontecido o tempo inteiro. Eu tenho pacientes que chegam no consultório, eu sou psicanalista, além de professora, e eu tenho pacientes que chegam no consultório sem nenhum traço de disforia. Disforia seria um transtorno, né? Essa pessoa não tem nenhum traço de disforia, mas ela se identifica como uma pessoa transgênero. Baseado em quê? É isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Tudo certo, André? Exemplifiquei bem? Faltou alguma coisa? Não, foi perfeito. Nós só estamos aguardando a Eugênia, né? Porque, inclusive, eu gostaria, não sei se os ouvintes gostariam de falar primeiro sobre os impactos da ideologia de gênero sobre as crianças ou sobre os direitos das mulheres, porque
eu vou falar um pouco mais sobre os direitos das mulheres. E a Eugênia, que ela tem uma pesquisa maior sobre isso, ela vai falar sobre o impacto da ideologia de gênero nas crianças e adolescentes, né? Ah, então você Ok. tem que... Ó, a Eugênia está aqui. Já está? Não chegou. Cadê? Eugênia. Lá nos comentários. No Corpo Certo 2. Acho que é. Ai, meu Deus. Peraí, eu achei que ela entrou. Eugênia, você pode mandar para a gente a solicitação para entrar? Achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para ela. Pronto, já mandei. Pessoal, vou apresentar as minhas convidadas aqui, né? Na nossa reconversa. Faz um tempão. Bom dia, Eugênia. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bom? Estou aqui sim, desde as 8. Cheguei aqui na hora que eu fiquei quietinha aqui nos comentários, mas já tinha chegado. Ok. A minha introdução condiz ao que nós estamos nos propondo aqui na live. Tem alguma coisa a acrescentar? Perfeito, foi perfeito e achei ótima essa divisão de eu falar um pouquinho mais da infância e a Andréia mais dos direitos das mulheres e meninas. Tá ótimo. Maravilhoso. Deixa eu Porque só faz achar. parte das pesquisas, né? Você tem a sua campanha no Corpo Certo e eu faço mapeamento de opressões femininas ao redor do mundo. Então, assim, a gente tem muito a contribuir nesse debate em dois temas bastante complexos. Isso mesmo. Perfeito. Pessoal, eu vou apresentar as minhas convidadas, né? A Andréa Nobre é jornalista, escritora, autora do Guia Mal-Humorado do Feminismo Radical e do Guia Mal-Humorado da Maternagem. Ainda não li, mas eu quero ler os dois. Eu li algumas coisinhas, ainda não consegui concluir, mas eu quero ler. Adorei os títulos. Tem tudo a ver com a minha persona. Eu sou sorrisonha, mas eu sou extremamente mal-humorada. E a Eugênia Rodrigues é jornalista, formada pela Universidade do Rio de Janeiro e porta-voz da campanha No Corpo Certo. As duas têm uma ampla pesquisa no tema gênero e direitos das mulheres. Por isso que eu as convidei para vir aqui, né? O Reaprendendo é um espaço familiar. Então é importante que as famílias sejam orientadas sobre o que está acontecendo no mundo. Às vezes as coisas acontecem lá na universidade, acontecem no governo, a gente só recebe o impacto aqui, né? Mas não somos convidados e nem temos o direito de pensar sobre essas coisas. Por isso que eu as trouxe aqui hoje, tá bom? Antes de passar para vocês, quero agradecer a Sandra, que ela cedeu esse horário era dela, ela acabou de entrar. Sandra, obrigada, ela cedeu o horário para que a gente pudesse fazer a live. Sem ela, sem essa gentileza da Sandra, isso não aconteceria. Obrigada, ela achou super importante. Sandra. É isso aí. Obrigada. Meninas, eu divulguei a live e pedi para que mandassem perguntas. Não chegaram quase nenhuma pergunta, mas chegaram muitos incômodos com a questão do gênero. Existe muita dúvida, e assim, as dúvidas são tão grandes que as pessoas não conseguem nem elaborar uma pergunta, né? Existe muita dúvida, existem muitos questionamentos e existe muito incômodo com as coisas que estão acontecendo. O nosso estopim foi o caso lá da faculdade... De onde que era a faculdade? UNB. De onde? UNB, Universidade de Brasília. Isso, foi na UNB. Né? Uma pessoa de vestido, barba, 1,80 m, estava no banheiro feminino. Foi indagado por uma mulher, uma menina preta, certo? E eu acho que é importante a gente racializar isso, porque se fosse um homem preto na mesma situação, ele talvez nem vivo de lá sairia, né? Mas essa pessoa de 1,80 m, barba, usando vestido, entrou no banheiro feminino, estava usando o banheiro feminino. Quando ele foi questionado, ele disse que ele não era um cara e que nada impediria que ele enfiasse a mão na cara daquela moça. E, inclusive, ele bateu. Então, esse foi o estopim, foi o que nos uniu para trazer esse tema hoje.
Eu durante muito tempo falei que eu não ia falar sobre isso. Ah, vou deixar isso quieto, porque é muita polêmica. Eu estou preparada para o meu primeiro cancelamento, né? Mas, quando algo chega nesse nível, a injustiça é tão grande, e eu tendo aqui um canal que é aberto, fala sobre família e que fala com as pessoas, eu acho que é minha obrigação trazer esse tema. Por isso que eu trouxe, tá bom? Então, não sei qual das duas que querem começar a falar sobre o trabalho e a pesquisa. Eugênia, você poderia começar, porque a pesquisa sobre as crianças, e esse é um tema tão importante para as mães. Perfeito. Obrigada, Andréia. Obrigada, Rê, pela oportunidade. Rê, parabéns pela coragem. Feliz de saber que você está pronta para o seu primeiro cancelamento, né? Eu e a Andréia já somos canceladas há muitos anos. Mas existe um ponto, né, nas nossas vidas em que a gente precisa fazer uma escolha. E a nossa escolha foi pelos direitos das meninas, das mulheres, das crianças, dos adolescentes. E também dos homens, né? Porque, na verdade, essa ideologia também afeta os homens, embora muitos deles não saibam, né? Então, é uma escolha bastante difícil. Bem, queria começar falando que para os pais e mães e demais pessoas que estão nos assistindo, que essa palavra gênero, ela foi e é utilizada exatamente para confundir. Então é por isso que muitas vezes vocês falam, eu estou perdida, porque uma palestra começaram a falar de gênero, mas eu acho tudo muito confuso, eu não consigo entender, as pessoas assim, acadêmicas começam a falar e eu me sinto meio burra, meio burro. Gente, isso é de propósito, entendeu? A palavra gênero, ela foi pensada, porque a palavra gênero em si, ela pode ser aplicada em várias outras questões sem problemas. Então, qual o gênero musical que você prefere, né? Ou então, qual o gênero gramatical da palavra xícara? Um gênero feminino. Então, assim, a palavra gênero em si não era o problema. O problema é que ela foi e está sendo utilizada para apagar legalmente o sexo biológico. Ela está sendo utilizada para manter crianças e adolescentes num padrão pedófilo, não é? Através de hormônios sintéticos bloqueadores de puberdade, crianças e adolescentes perfeitamente saudáveis. Ela está sendo usada para destruir os espaços separados por sexo, porque o que quando você diz para uma pessoa, para um homem, olha, você não pode entrar nesse banheiro, você não pode participar desse esporte, esse esporte é feminino, esse banheiro é feminino, essa aula hospitalar é feminina, essa aula psiquiátrica é feminina, esse vestiário é feminino, o que ele te fala? Mas eu sou do gênero feminino. Ok, alguns até falam, ok, eu tenho sexo biológico masculino, mas o meu gênero é feminino. E aí, o que você faz? Ela falando que o gênero é feminino. Então, o gênero, ele é uma palavra utilizada para destruir a saúde das crianças e adolescentes e também dos adultos, né? Dos adultos que estão sendo mutilados em nome dessa ideologia, dessa farsa. Porque se seres humanos não mudam de sexo, todo esse universo trans é uma grande farsa. É uma grande paródia, né? Então está sendo usado para destruir o direito à saúde desses seres humanos e para destruir os direitos das meninas e mulheres, não é? Então é normal se você se sente confusa, se você se sente confuso. Essas pessoas fazem de propósito, por exemplo, através da sigla LGBT. Quem for mais velho vai lembrar de GLS, né? Que eram gays, lésbicas, simpatizantes. Ou até mesmo alguém vai lembrar de expressões como movimento gay, movimento homossexual, também se usava muito antigamente, não é? Então, assim, esse era o movimento, ele é um movimento legítimo pelo direito à orientação sexual. Então, o que esse lobby trans fez? Colou o T no LGB e inventou essa sigla LGBT. Se vocês olharem para o passado, se vocês lerem os materiais produzidos décadas atrás, gente, não tinha LGBT. Agora que eles ficam falando, olha só, os direitos LGBTs dos anos 50, 40, 70. Isso é uma mentira, não existia, não é? Então, o que eles estão fazendo? Fala, Rê. Trans dos anos 70, já tinha uma mulher trans. Essas pessoas nunca se identificaram assim, mas hoje eles se identificam. Chamava Roberta Close de mulher trans. Não, era Roberta Close, transexual. Era assim que falava. Ou alguns falavam um travesti, mas eu falava um transexual. E o que queria dizer o transexual? Era um homem, o transexual era um homem que tinha tido um diagnóstico de transexualismo
né, que era o nome que se usava na época, né, com base nesse diagnóstico, ele fazia modificações corporais, né, que já era errado, que já era errado, na verdade, porque o sexo biológico é imutável, né? Então, assim, eu falo muito de sexo, aí sexo não muda, é por isso que eles querem tanto a palavra gênero, porque quando você se apega ao sexo, quando você se agarra à realidade do sexo, você continua repetindo, as pessoas saem do transe, né? Com trocadilho e falam, pô, é verdade, gente, homem não vira mulher, mulher vira homem, todos nós sabemos disso. Mulher não vira homem, todos nós sabemos disso, nós sempre soubemos disso. Então, o transativismo, ele fagocitou, ele colou, né? Eu falo muito disso lá no nosso site, quem não se inscreveu é www.nocorpocerto.com, né? Se inscrevam para receber nossos informativos ou visitem, né, para ler os nossos textos. Então, eles vão juntando nos outros movimentos. Então, o que eles falam? Juntaram no LGB, inventaram a sigla LGBT. Colaram no movimento negro. Então, o que eles falam? Olha, você não deixar uma mulher trans entrar no banheiro é como você não deixar uma mulher negra. Falo, gente, mulheres negras não são homens, mulheres negras são mulheres, nós somos seres humanos do sexo feminino. Então, eles vão colando nas outras pautas. Sim. Meu maior incômodo, eu sempre digo, né? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, porque eu sou uma mulher preta, certo? E entre direita e esquerda, eu sempre continuo sendo uma mulher preta. E o meu maior incômodo é justamente a gente sempre ser a linha de frente para se aprovar qualquer coisa. Como se nós não pudéssemos ser voz por nós mesmas, nós não temos a capacidade de pensar, nós não temos a capacidade de decisão. Se você for conversar com qualquer mulher preta, principalmente as mulheres pretas periféricas, metade das reivindicações que atribuem a nós não queremos. Coisas que são de fato inerentes a nós, a nossa necessidade, são totalmente ignoradas, né? Somos a população que mais morre por eclâmpsia, com pressão alta, que sofremos abuso geriátrico, abuso obstétrico, e ninguém fala disso. Ninguém está aí na rua berrando, porque não importa. Né? Nós só somos lembrados quando nós precisamos ser bandeira, né? Linha de frente, para que você passe aquilo que você quer. Então, nós somos as coitadas oprimidas sem voz. E precisamos da caridade de alguém. Nós não precisamos e nós não queremos. Fica bem claro isso, né? Gostaria de fazer esse adendo. Tem um nome para isso. Tem um nome para isso. Chama tokenismo. Tokenismo. Negras como token. Eles usam muito isso, cara. Eles adoram usar mulheres negras para isso. Então a gente vai, então é como você barrar uma mulher negra num time de vôlei. Tipo, gente, cara, é muito absurdo, né? Uma mulher negra dentro de um banheiro, pode. Né? É sempre na conveniência. Então, é tudo grande farsa que atacou as crianças, que chegou até as crianças, né? Porque o que acontece? As crianças vão ser usadas para legitimar o pseudotratamento dos adultos, né? Então, qual é a ideia? Assim como existem adultos trans, existem crianças trans. Adultos não estão modificando o corpo, então também vamos modificar o corpo das crianças. Os adultos querem estar no banheiro feminino, então os meninos também têm que estar no banheiro feminino na escola. Entendeu? Então, os homens adultos, eles usam os meninos, não é? E as mulheres adultas que se declaram homem também usam as meninas, entendeu? Como uma forma de serem blindados. Porque quem é que não se comove com o sofrimento de uma criança? Quem é que com uma imagem de uma criança? Então, você está vendo aquela menina trans é barrada no banheiro. Menina trans não pode competir no time. Você fica com pena daquele menino, né? Que está sendo chamado de menina trans. Algo que não existe, porque seres humanos não mudam de sexo. E meninas não são um sentimento, não é? Meninas não são uma fantasia, meninas não são o uso de uma boneca, não são uma cor, não são uma peça de roupa. Mas o meu filho, desde menininho, ele gostava de brincar com os brinquedos da irmã. Ele gostava de usar o meu sapato, gostava de usar o meu vestido. Isso não faz o seu filho uma menina. Essas são as preferências dele. E você deve lidar com isso sem violência,
mas isso não faz dele uma menina. Então, o que que acontece? Os adultos, eles usam. Então, por isso, num primeiro momento, Rê, assim, o foco da No Corpo Certo era só a hormonização infantil, né? Eu evitava, até no site anterior, que era o Não Existe Criança Trans, evitava, falava mais assim, de infância e adolescência. Até que eu vi que é impossível separar, até porque os adultos, eles implementam esses protocolos médicos, os adultos, eles colocam leis, projetos de leis, para impedirem a gente de falar disso, rotularam de transfobia, você criticar a manutenção das crianças nesse padrão médico pedófilo, entendeu? Os adultos tornam impossível a gente discutir a hormonização infantil. Os adultos mentem, os adultos inventam que criança não está sendo hormonizada no Brasil, mesmo quando você tem um documento desde 2003. Gente, aqui, parecer número 8 de 2003, Conselho Federal de Medicina. Aqui, resolução número 2265, 2019, Conselho Federal de Medicina. Aqui, gente, as notícias do jornal, ambulatório de identidade de gênero, do SUS. Tipo, eles inventam, eles falam fake news, né? Ah, não, criança não recebe hormônio, criança recebe só um bloqueador. Quando bloqueadores de puberdade são hormônios, sabe? O que é o bloqueador? Então, tem como não criticar a ideologia, não criticar os adultos, porque eles tornaram isso possível e eles estão tornando impossível que a gente possa discutir isso, né? Eu tenho muitos amigos e amigas psicólogas e psicólogos, e eles falam assim, Eugênia, eu acho isso horrível, eu tenho vergonha de ser psicólogo, mas eu tenho medo porque os adultos que se autodeclaram trans e os seus apoiadores passaram uma resolução, a resolução número 1 de 2018 no Conselho Federal de Psicologia, e eu tenho medo de ser punida, eu tenho medo deles não podem. E a resolução ela é super abrangente, né? Você sabe, né, Rê? Então a pessoa não pode dar entrevista, não pode dar uma censura absurda, entendeu? Então é isso, assim, não tem como criticar a ideologia, porque a ideologia e esses adultos estão prejudicando as crianças e adolescentes, assim. Tem meninas que não conseguem mais andar. Tem um caso de uma menina que eu coloquei lá no nosso canal do YouTube, gente. Tem história de uma menina, ela começou a entrar nos hormônios bloqueadores de puberdade com 11 anos, né? E que são esses mesmos, repito, gente, estão sendo dados no Brasil desde 2013, de graça pelo SUS, tá? E aí, essa menina, no documentário, a mãe dela fala assim, a garota tá agora, acho que 14 anos, se não me engano, fala assim, a minha filha tem dificuldade de andar. Tipo, gente, era uma menina totalmente saudável. Entendeu? Como é que a minha filha tem dores horríveis na coluna? Por quê, gente? Porque a puberdade, né, o nosso amadurecimento, não traz só... Se você olhar as matérias, os médicos sempre falam, aí a menina não vai menstruar, o menino não vai ter cabelinho no sovaco, o menino não vai ter... Menino que eles chamam de menina trans, né? Sim, e essas mudanças existem, mas o amadurecimento, ele é o corpo todo. O hormônio bloqueador de puberdade, ele afeta o seu cérebro, afeta o seu osso, afeta o seu corpo todo. Então, essa menina está tendo problemas seríssimos de coluna, que ela teria, se ela fosse uma senhora com osteoporose, com, sei lá, 70 anos. Por quê? Porque mentiram que ela era um menino trans. Porque deram esse diagnóstico charlatão. E porque deram essas substâncias para ela. Essa menina não tinha nada. Era apenas uma menina como muitas de nós, muitas mulheres, que era mulher, que usava cabelo curto, gostava de esportes, assim. Talvez, dependendo da idade, às vezes a menina já sempre gosta de menina também. Tem meninas isso, né? Às vezes a menina com 12, 13 já sente que tem interesse em meninas, né? Então sou homem. Né? É muito absurdo, eu fico assim empolgada, gente, porque assim, é muito absurdo o que a gente está vendo, assim, é uma distopia, é um pesadelo. Passaram a cura gay e estão ainda, né, conseguindo a contribuição das pessoas. Porque, assim, o que tem de errado em uma pessoa, o que pode existir de errado em uma pessoa, que ela precise ser medicalizada, transformada, transicionada. O que pode ter de errado em alguém, né, ao ponto de você dizer que ela deve passar por um tratamento tão agressivo, né, para poder caber dentro de um estereótipo que é, de fato, social, né? Gênero é social. Sexo é real, imutável, observável.
E quando eu mudo, eu achei muito perfeito você dizer isso, certo? Que é muito claro. Quando eu mudo o sexo, falo, não existe sexo, né? E tem as desculpas das pessoas intersexo. As pessoas intersexo, elas representam de 0,5 a 1,7% da população, né? Você pegar uma luta que é legítima, para que não haja, né, um sexo compulsório, porque essas pessoas vão se desenvolver e aí deixa ela se desenvolver livremente e depois a gente, né, ela vai definir aí como ela se põe no mundo. Então você usa, sabe, uma pequena brecha para deturpar sabe assim, tudo que é correto, observável, tudo que é real, né? Para você poder dar voz a um movimento que, na verdade, não está incluindo e nem sendo benéfico para essas pessoas. É um movimento que ele está sendo benéfico para a indústria pornográfica, para a indústria farmacêutica, né? Só são esses lugares que ganham. Qual é o limite da medicina? Eu fico impressionada. Se eu chegar e disser, eu tenho disforia, essa mão não é minha, nenhum médico pode amputar minha mão. É crime. Tem país que já amputa. Essas pessoas já existe país que amputa. Amputa. Para você ter uma ideia, né? Porque assim, eu preciso adequar ao que o mercado pede, né? Se o mercado está pedindo, não tô nem aí. O mercado pede, então eu posso mutilar pessoas de graça. Você comentou sobre as meninas molecas. Eu fui uma menina totalmente moleca. Ontem eu me reuni com as minhas amigas e elas todas falando, nossa, gente, foi horrível a minha adolescência. Eu tenho um irmão, né, que é 3 anos e meio mais velho do que eu. Quando eu estava com 10 anos, quase 11, eu menstruei. O que aconteceu? O corpo, né, mudou totalmente. Só que a minha cabeça era, eu queria jogar bola, andar de carrinho de rolemã, brincar de jogar cubeca, era o que eu fazia, e brigar com os meninos na rua. Era o que eu gostava de fazer, né? E porque, nossa, olha o tamanho dessa menina, uma mulher com os peitão desse tamanho causando na rua, era isso que eu via. Eu andava na rua e todo mundo, farolzinho, tinha uns meninos eu fazia datilografia, gente. Datilografia, e meu irmão teve que passar a me levar, porque tinha uns meninos que me chamavam de farolzinho, eu não queria mais ir. Então as camisetas eram GG, eu era um palito, mas as camisetas eram GG, para caber, para esconder, né? E se alguém falasse para mim, Renata, a gente vai fazer um tratamento e você vai virar o Elton, que era o meu irmão, minha referência de homem. Eu queria na hora, eu trocaria na hora, porque foi horrível, né? Foi horrível. E nem por isso eu sou uma pessoa transgênero, certo? Eu sou também uma mulher preta. Durante a minha vida inteira, né, foi dito que ser preta é feio, o cabelo é ruim, a cor não presta. Eu fui uma menina nos anos 80 e 90. A gente descia na rua, a primeira coisa que você escutava era oi, suco de pneu, macaco. Era isso. Não tinha outra coisa, né? E aí, se alguém falasse, eu vou te dar, Renata, uma pílula e você vai ficar branca, eu aceitaria na hora. E isso também não me transformaria numa pessoa branca. Assim como o Michael Jackson, com seu vitiligo, não se transformou num homem branco. Por mais dinheiro que ele tivesse, por mais fama, e por ele ter uma condição, que é a mesma que eu tenho, também tenho vitiligo, né? Uma condição que embranqueceu a pele dele. Ele não se tornou uma pessoa branca. Ele não deixou de sofrer tudo aquilo que um homem preto sofre nessa sociedade. Então, assim, é ilusão. Essas pessoas, o que elas precisam? Apoio para passar por essa fase, né? Quem tem disforia precisa de tratamento. Para não sentir a vontade, o desejo de se mutilar. Agora, todo o resto, quem eu amo, como eu me visto, né? Isso tudo faz parte de ser humano. O que é de homem, o que é de mulher, eu sei que eu sou mulher porque eu tenho um útero. Entende? Porque eu tenho a capacidade de gestar. Tem algumas que não têm, mas nem por isso elas deixam de ser mulheres. Elas têm o seu órgão reprodutor, têm toda a sua biologia, né? E assim, não dá pra gente tratar a exceção como uma regra, como está acontecendo agora. Então, eu tenho 0,5% da população a 1,7%, né? Que pode nascer intersexo. E aí toda
legislação vai ser mudada, tudo, o sexo acaba por conta deles. Fala, Andréia, desculpa. Tá tudo aqui, as coisas Não tá se tudo preocupe. eu não vejo você É porque eu direito. preciso mesmo. Não, é porque eu gostaria muito de falar sobre a questão das pessoas que nós chamamos elas de intersexo. Porque, primeiro, a palavra intersexo, ela é uma palavra incorreta atualmente no contexto, porque não existem pessoas intersexo, existem pessoas que nasceram com diferenças no desenvolvimento sexual. Todas as pessoas nascidas com diferenças no desenvolvimento sexual são ou fêmeas ou machos. Todos os seres humanos, eles nascem ou no sexo feminino ou no sexo masculino. O que pode acontecer com esse número bem pequeno de pessoas, que quando você vai falar da população mundial, 1% é um grande número, né? Mas é 1%, 1,7, 0,2. Desse 1,7, tá? É cerca de 0,02% de seres humanos que nascem com o que é chamado, digamos, medicalmente, genitália ambígua. Acontecem casos em que nascem meninos com um pênis bem pequenininho e ele é confundido com um clitóris mais alargado. Então, também tem o caso das meninas que nascem com um clitóris tão alargado que parece um pequeno pênis. Para essas pessoas, é um número muito pequeno, foi criado um termo que é designado macho ou designado fêmea ao nascer. Esse termo foi apropriado para se dizer que existem vários sexos, que o sexo não é binário, que as pessoas com diferenças no desenvolvimento sexual significam que elas são de outros sexos, e isso não só é apropriação, como é uma desumanização dessas pessoas, porque essas pessoas também têm um sexo ou masculino ou feminino. O que define o sexo masculino ou feminino? Os seres humanos são uma espécie dismórfica, tá? Presta atenção no dismórfica, binária. Por quê? Porque só existem 2 gametas, tá? Os seres humanos, como muitas outras espécies animais, se reproduzem com a junção de óvulo com esperma, tá? Nós não temos um terceiro gameta, um quarto gameta, um quinto gameta. Só tem 2. Então, os corpos dos seres humanos se desenvolvem ou no sexo feminino ou no sexo masculino. O sexo feminino é aquele que desenvolve com o potencial de produzir óvulos e gestar, mesmo que essa pessoa não consiga. Nisso você vai encontrar mulheres, né, que podem ter nascido com uma diferença no desenvolvimento sexual, que não possuem útero, ou que possuem útero, mas não possuem ovários, ou que não possui a trompa de falópio, entende? Ou então tem tudo e não menstrua, entende? E o sexo masculino é aqueles que têm o potencial de produzir esperma, mesmo que não produzam, tá? E esse desenvolvimento, ele se reflete no fenótipo, tá? Então, a menina vai nascer com vulva, o menino vai nascer com pênis, né? E eu falo assim, vai nascer com vulva, porque é o que é observado ao nascer e registrado, tá? Então, como a Eugênia falou, seres humanos não mudam de sexo, porque não é apenas genitais, tá? Todas as células do meu corpo são XX, são XX. Todas as células de um corpo masculino são XY. Existem, inclusive, alguns casos de pessoas com diferenças no desenvolvimento sexual, tá? Que a pessoa pode até ter um Y. Agora, o que vai determinar o desenvolvimento de um pênis e de uma vulva tem um genezinho, SRI em inglês, que se ele estiver ativado, isso vai determinar se aquela criança vai desenvolver no útero com uma vulva ou um pênis. Se o Y estiver ativado, esse SRI, esse gene, que faz parte do cromossomo Y, tá? Se ele estiver ativado, aquela pessoa vai nascer com a anatomia masculina. Isso tendo dito, vamos falar dos direitos das mulheres, quando a gente percebe que homens não são mulheres e mulheres não são homens, tá? Quais são os problemas da identidade de gênero na lei para as mulheres? Você, quando
quando nós permitimos que a lei permita, promova a inclusão de pessoas do sexo masculino em políticas para mulheres, tá? Você está retirando direitos das mulheres. Vamos falar, por exemplo, da Lei Maria da Penha, tá? Eu não gosto muito, assim, as pessoas que me conhecem no dia a dia me acham assim, eu sou uma pessoa divertida, que eu geralmente sou muito séria nas redes sociais, mas vamos colocar a real aqui, tá? A Lei Maria da Penha foi criada porque Maria da Penha, uma mulher, apanhou tanto do ex-marido que ela hoje em dia está numa cadeira de rodas. A Lei Maria da Penha não foi criada porque havia uma pessoa, um homem chamado João da Penha, que apanhou da esposa dele. A Lei Maria da Penha foi criada para combater a violência masculina contra as mulheres no lar. Ponto. Então, quando você inclui, tá, homens que se declaram trans na Lei Maria da Penha, nós vamos começar e continuar a passar pelas seguintes situações. Nesse exato momento, as situações que nós estamos passando são as seguintes. Primeiro, a Lei Maria da Penha está protegendo as mulheres que se declaram homens e não binários? Porque não está. Porque ano passado, em junho, havia uma mulher que ela se diz homem. Essa mulher estava namorando um homem que se diz mulher. Essa mulher fez uma mastectomia, estava lá toda operada em casa e começou a sofrer violência física do companheiro, ok? Esse companheiro bateu nela nos pontos da cirurgia, da mastectomia que ela tinha feito, ok? Bateu, agrediu, correu atrás dela com uma faca. Nossa, vocês não têm noção o que isso causa de gatilho a mim. Porque a minha mãe é sobrevivente de violência doméstica e a minha mãe deixou o meu pai de madrugada com 3 crianças porque ele correu atrás dela com uma faca. Gente, que absurdo. Pois é. E aí ele correu atrás dela com uma faca, chamaram a polícia. Ela tentou, ela foi para casa do pai, chamou a irmã, chamou a família toda. O homem que correu atrás dela com uma faca disse para os policiais, tentou mentir para os policiais que ele não vivia ali, ok? Tentou tirar, fez uma mala para ir embora, tá? E a mulher agredida segurou as malas para provar que ele morava ali. E, segundo o relato dela, os policiais acataram o que o homem falou. O homem disse que ele era quem tinha sido agredido e a polícia acatou e, aparentemente, jogou Maria da Penha na mulher que foi agredida. Tá? Isso tudo faz parte do relato dela. Não são as minhas palavras, não são conclusões minhas. Tá? E aí, gente, aí tem outro caso. Isso aí é um caso que está acontecendo essa semana. De ontem para hoje, de 2 dias atrás para hoje. Outra mulher, casada, acabou de ter filho, tem um filho pequeno agora. Ela também se diz homem. Casada com um homem que se diz mulher. Sofreu agressão física e psicológica, gravidez toda, relacionamento todo, tá? E quando ela viu o pai da criança, né, o pai que se diz mulher, começando a fazer e revidou, tá? Renata, tá conseguindo me ouvir? Ok. Estava dando uma pausa aqui. Não, tô... E revidou. Ela denunciou tudo, sim, pelo menos nas redes sociais, mas já até apagou, tá? Porque o homem que se diz mulher, pai da criança, fez a mesma coisa que o primeiro caso de junho passado. Está dizendo que quem é o agressor é a mulher. A coisa em comum desses 2 casos bem icônicos, é o seguinte. Agora, com a identidade de gênero autodeclarada feminina por parte de homens,
o que está acontecendo é mulheres que se dizem homens sendo agredidas por homens que se dizem mulheres, e a lei, ou, por exemplo, até a ANTRA, tá? Que é uma organização pelos direitos das pessoas trans, tá? Eles dão causa, eles protegem, eles defendem apenas os homens que se dizem mulher. Por quê? Porque, como eles dizem que o homem era a mulher no relacionamento, e o homem, a mulher era o homem no relacionamento, é confuso, né? Olha a confusão. Olha a confusão. Então, o que está acontecendo é... Ah, não, peraí. Ninguém entende. Pois é. É assim, defendem o agressor porque o agressor diz que é mulher. E a mulher que foi vitimizada está sendo tida como agressor. Isso aí, gente, eu vou dizer para vocês, isso é movimento masculinista. É movimento pelos direitos dos homens. Entende? Então, fora esses dois casos icônicos, eu gostaria também de falar sobre outras coisas, por exemplo, estatísticas, tá? São problemas das leis de autoidentificação para as mulheres. As estatísticas de crime, tá? A partir do momento que você coloca um homem, sequer, que cometeu abuso sexual, como tendo sido uma mulher que cometeu o abuso sexual, as estatísticas de mulheres abusando sexualmente, elas explodem, um homem só, tá? Elas explodem e aí os homens podem fazer assim, olha, mulher também estupra quando o caso foi cometido por um homem. Nesse exato momento, na Escócia, no Reino Unido, existe um homem que estuprou 2 mulheres, foi pego e durante o julgamento disse, eu sou uma mulher. E ele foi mandado para uma prisão feminina. Então, as estatísticas vão ficar incorretas, porque aí, se um monte de mulheres estão matando, estuprando, etc., então a violência masculina contra mulheres não existe mais. Esse é um dos grandes problemas. Outro problema, o rapaz lá, estudante da Universidade de Brasília, passou até 2020, falava que era um homem gay. Aí foi expulso da universidade, foi jubilado, né? Jubilado. Passou muito tempo na universidade, e aí a universidade falou, não, você vai ser desligado. Chorou as pitangas dele, voltou. Quando voltou, já disse, eu sou uma mulher. E quer usar o banheiro feminino. Um homem intacto, com pênis. Isso é um ponto muito importante que a Eugênia começou a falar. Eu vou adicionar ao que a Eugênia falou dos espaços separados por sexo. Vamos colocar essa frase bem na cabeça da gente. Mulheres têm direito a usar espaços íntimos públicos sem a presença de pessoas, de indivíduos nascidos com anatomia masculina com quem elas não têm a menor vontade de ter intimidade física, sexual, emocional. E ponto. Nós temos que partir desse ponto. As mulheres têm direito à privacidade. Não é, as mulheres têm direito à privacidade por isso, por aqui, não. As mulheres têm direito à privacidade. A gente bota um pontinho ali, ó. Ponto final. Entende? Então, os espaços separados por sexo, as mulheres têm direito a eles, tá? Homens, seja qual for o crime, seja qual for a identidade de gênero, não podem ser alojados em prisões femininas, porque 80% ou mais das mulheres que estão em prisões femininas, elas sofreram violência doméstica a elas próprias, sofreram violência sexual, sofreram violência física, tá? Prisões femininas geralmente têm unidades para mães e bebês. Você vai colocar um estuprador, seja qual for a identidade de gênero que ele quer assumir, se ele quer se chamar de cisgênero, de homem cisgênero, ou se ele quer se chamar de mulher, não importa. Estuprou, matou, está na prisão. Não se pode, porque as mulheres na prisão estão muito vulneráveis. A maioria delas,
80% ou mais já são vítimas elas próprias de violência masculina. E 90% dos crimes violentos cometidos no mundo são cometidos por homens. Mas a maior parte das mulheres que estão nas prisões, elas estão nas prisões como a mãe de 3 filhos que roubou 3 ovos de Páscoa. Elas não estão na prisão, mulheres vão para a prisão por roubo, né? A pessoa fala ladrão de galinha, sabe? Por crimes assim, né? Roubou 3 ovos de Páscoa no supermercado. Mulheres estão na prisão porque estavam em prostituição ou porque estavam usando drogas, tá? Se tem 15% de mulheres na prisão por homicídio, tá? A maior parte dos homicídios cometidos por mulheres foram ao se defender de homens que as tentavam matar. E aí você vai colocar homens que cometeram crimes junto delas, além desses fatos todos, da força... Gente, existe uma coisa muito diferente, é uma coisa muito diferente você dizer, homens são mais fortes fisicamente do que mulheres, porque são. É só uma das diferenças genéticas, tá? Uma coisa é dizer, homens são mais fortes que mulheres fisicamente. Outra coisa é dizer que mulheres são fracas fisicamente. Mulheres não são fracas fisicamente, mulheres são muito fortes fisicamente. Só que homens são mais fortes fisicamente. É a realidade. É por isso que não se deve deixar homens, seja qualquer identidade de gênero que tiver, qualquer estágio de tratamento hormonal que tenha feito, qualquer estágio de tratamento cirúrgico que tenha feito, de competir nos esportes femininos. Porque eles vão machucar as mulheres. Eles vão tirar a oportunidade das mulheres. Andréia, pegando esse gancho que você está falando da questão carcerária, como fica a situação de uma mulher biológica identificada como um homem trans que cai no sistema carcerário e vai para dentro de uma penitenciária masculina? O que vai acontecer? É assim, eu falo todos os dias com várias dessas mulheres, tá? E olha, a esmagadora maioria, eu vou contar uma coisa para você. Por mais que nos chamem de transfóbicas à vontade, a esmagadora maioria dessas mulheres que dizem que são homens, que dizem que são trans, tá? Elas sabem perfeitamente com que anatomia elas nasceram. Elas sabem perfeitamente. Elas sabem. Eu tenho aqui vários exemplos atualmente aqui na minha cabeça de mulheres que atualmente elas até passam como se fossem homens. Tá? E elas falam na cara dura, mas eu sou mulher, eu sei perfeitamente se eu menstruo ou não, eu sei perfeitamente se eu posso engravidar ou não, se eu preciso de um aborto ou não. Não nos tratem como burras. Nós sabemos perfeitamente. Elas podem até ter começado a usar pronome, algumas até usam ainda. Usa pronome feminino com homens e coisa e tal. Mas você vê que elas sabem perfeitamente. Gente, já vi caso de mulheres que se dizem homens tendo sido silenciadas, foram chamadas de agressoras de mulheres, né? Tipo, agressor de mulher, porque elas queriam falar de aborto. E os homens dizendo que são mulheres, falaram, vocês não têm direito de falar de aborto porque vocês são homens. Você não tem direito a ler Maria da Penha porque vocês são homens. Eu não vou jogar essas mulheres eles falam em inglês, né? Jogar debaixo do ônibus. Não vou. Eu não vou jogar essas mulheres debaixo do ônibus. Eu posso até... Assim, eu vou e falo. Hoje mesmo eu falei para a moça que apanhou e foi agredida emocionalmente pelo marido durante toda a gestação, entendeu? E apagou o post, coisa e tal. Ela estava, depois de todo, de expor a situação toda, ela ainda estava falando assim, tem pessoas cisgênero, né? Olha o termo, cisgênero. Eu não sou uma pessoa cisgênero, eu sou uma mulher, gente. Eu também. Tem pessoas cisgênero que estão dando nó na cabeça delas com a frase pessoas que menstruam. Eu disse assim para ela, eu marquei ela no Twitter, antes da nossa live, e disse assim para ela, olha,
dizer uma coisa para você. Eu optei por não chamar mulheres e meninas de pessoas que menstruam, tá? Eu sou sobrevivente de abuso sexual infantil e sou sobrevivente de aliciamento para consumo de pornografia. Ok? Então, alguns anos atrás, isso foi tudo que eu disse para ela. Há alguns anos atrás, eu me deparei com uma pesquisa de uma mulher e ela dizia o seguinte, ela fez uma pesquisa extensa com pornografia. E ela disse, ela mostrava, tipo, evidência de toda a tortura, estupro, estrangulamento que acontece no pornô hardcore, ok? E aí eu apontei isso para a pessoa. Olha, tem 2 pontos a respeito dessa linguagem pessoas que menstruam. Primeiro ponto é a violência física inserida na pornografia, tá? Toda essa tortura de mulheres, toda essa agressão a mulheres que acontece na pornografia. Segundo ponto é a linguagem desumanizadora que é usada por homens para se referirem a mulheres na pornografia, que é para cimentar a desumanização e a objetificação sexual feminina. Coisas que eles usam, essa linguagem desumanizadora, que os homens que são viciados em pornô, as pessoas que estão produzindo pornô usam, inclui pessoas que menstruam, inclui pessoas que gestam. Só que como eles saíram impunes disso tudo, porque nós vivemos no patriarcado, eles evoluíram para portadoras de vagina com buraco da frente. Então eu disse para a pessoa, eu optei por não me referir a mulheres e meninas usando essa linguagem desumanizadora criada para perpetuar violência física, psicológica, emocional, sexual contra mulheres. Olha, Andréia, assim, eu tô chocada, né? Por mais que a gente leia e saiba de tudo isso, falar sobre isso é muito doloroso, né? Eu tô aqui olhando o rostinho da Eugênia, vai mudando, né? Cada caso que você vai contando, eu imagino que as pessoas que estão vendo estejam com essa mesma sensação. É um nó na garganta, uma coisa que dói, né? Você legitimar abuso, estupro, violência em crianças e mulheres em nome de uma ideologia que, olha, eu acho que é em nome do mercado mesmo. Né? É em nome do patriarcado, é em nome dos direitos dos homens. Exato. Uma ideologia que ao mercado e a esses homens invasores. Porque assim, o mercado serve a homens, né? O mercado ele serve aos homens. Ele está aí para fazer com que os homens sejam felizes e sejam agradados. Então, eles podem tudo. Isso é muito. É porque os homens dominam o mercado. Exato. Os homens dominam o mercado, dominam os meios de produção, dominam os meios de comunicação, dominam a indústria farmacêutica, dominam a representação política. Gente, nós estamos vivendo num mundo em que mulheres no mundo todo, não existe um país no mundo, aliás, existe um, por acaso, Ruanda. Ruanda é o único país do mundo, se não me engano, até agora, que pode até não ser agora, 2023, mas já chegou a ter 50% de representação feminina no governo. Nós temos a Islândia tentando colocar 50% de representação feminina no governo e não consegue. Islândia, país desenvolvido. Pois é. Eu queria dar uma lida agora nos comentários para vocês. E aí, se tiver perguntas, a gente já vai respondendo conforme for aparecendo nos comentários. Que, né? Foi tanta coisa rica. Tá começando aqui. Criança não é trans. Rom, pom, pom, pom. Adorei. Aí tem as meninas, né? Eugênia, saudade do GLS. Lemonade, mentirosos e desonestos. Eu vi que a Lemonade falou bastante aqui durante a live. E eu acho que deve estar doendo nela, tanto quanto está doendo aqui em mim, porque assim, você vê na digitação a revolta, né? Ainda tenho muita dificuldade, a Danúbia colocou aqui. Ainda tenho muita dificuldade em lidar com as pessoas que mantêm o discurso de inclusão,
Tipo, mas e as pessoas que já nascem e crescem assim? O que vocês têm a dizer sobre... Acho que essa é a primeira pergunta, né? Quem quer Isso responder? não existe, nascem, crescem assim, entendeu? Ninguém nasce trans, a gente nasce menino ou menina e se torna homem ou mulher. Tudo isso que eles falam, eu nasci trans, eu me descobri trans com 3 anos, com 10 anos, com 50 anos, né? Tem um cara famoso no Brasil que ele disse que se descobriu trans, uma mulher com 50 ou 55 anos, e ele descobriu que era uma mulher porque, não vou falar aqui, tentar falar de uma forma, não vou falar da forma como ele falou, mas ele se olhou no espelho nu e depilado e teve uma excitação sexual. E aí ele descobriu que ele é uma mulher. Ele disse isso numa entrevista, entendeu? Ou seja, olha a noção de mulheridade que esses caras têm. Isso é uma vergonha, isso é uma humilhação. Isso, assim, as mulheres deveriam estar enojadas e revoltadas. Assim. Então não existe isso. As pessoas que falam isso, eu nasci trans, eu sou trans com 50, tudo isso é mentira. Não existe, gente. Não existe. Isso é uma grande farsa. É que ninguém fala de quem destransicionou, de quem caiu na real e viu o quanto isso fez mal ao corpo. Eu tenho casos e mais casos, eu li casos e mais casos de pessoas dizendo o quanto isso foi nocivo à própria vida, né? A mensagem de que... Desculpa, só um instantinho, Eugênia. A mensagem de que alguém nasce no corpo errado é extremamente perigosa. Gente, é sério mesmo. Vocês vão falar para uma criança, sabe? A criança está lá, ou até uma pessoa adulta, nasceu com, sei lá, condições congênitas, entende? Nasceu sem uma mão, nasceu sem um braço, ela tem uma dificuldade. Você vai dizer na cara dela que ela nasceu no corpo errado. É o corpo dela. É uma mensagem extremamente perigosa. É nessa mensagem de nascer no corpo errado que você está fazendo aliciamento de crianças para validar fetiche de adulto. E para exploração sexual, hein? Vale a pena a gente lembrar que homens adultos aliciam meninos e adolescentes, falando, principalmente às vezes o adolescente que já se considera gay, ou eles já começam a dizer que esses meninos e adolescentes são travestis e aliciam para prostituição. Então fiquem ligados. Na militância carioca, galera aqui do Rio de Janeiro, na militância tem muito isso, entendeu? E as pessoas passam pano, porque tudo é transfobia, né? Então você denunciar a travesti que está aliciando jovens, menores de idade ou maiores de idade, cafetão, na militância, é transfobia. Então, os pais e mães, cuidado, gente, cuidado com essa galera, assim, sabe? Muito cuidado. Estão em todos os ambientes, estão nas escolas. Por quê? Eles falam que vão à escola falar sobre o quê? Gênero. Eles não falam que vão lá iniciar meninos, né? Não, vou falar de gênero, diversidade, inclusão, entendeu? Atenção, galera, cuidado. Eugênia, você lembra do caso lá em São Paulo de homens que forçavam jovenzinhos gays a tomar hormônio para ficar mais afeminados para a prostituição? Há um caso aí de uns 5 anos atrás. Isso teve vários casos assim, Andréia. E muitos, assim, muitas vezes são meninos que fogem de casa, às vezes até fugindo da homofobia, fogem de casa. Ou às vezes estão sequestrados ou aliciados com promessas assim, da cidade grande. Muitos meninos que às vezes vêm do norte ou do nordeste para serem prostituídos em São Paulo. Eles botam os meninos, botam para botar silicone, entendeu? Inclusão. Isso lá na estatística, que o Brasil é o lugar que mais mata pessoas trans, não se fala quem mata. Só fala que morre. Mas ninguém fala. O próprio movimento e também não falam do que as pessoas trans morrem. Não falam também do que as pessoas trans morrem. Porque muitas pessoas que declaram que são trans, elas estão morrendo do silicone industrial que colocam para fazer um implante mamário. Estão morrendo porque são pobres, negras, na prostituição, drogas.
essa galera, eles não querem proteger ninguém, eles só protegem os próprios interesses. Tanto é que todos eles são pró-prostituição. O transativismo chama prostituição de trabalho sexual. Eles adoram falar, estamos morrendo, estamos na prostituição. Pergunta se em algum momento eles lutam por políticas públicas para tirar da prostituição, de verdade, os homens que se declaram só gays. Não. Só se o cara se autodeclarar trans é que ele ganha uma bolsa que tem aí no estado de São Paulo, né? Aí eu sempre falo de coisa, se um homem gay estiver na prostituição e quiser uma bolsa para estudar, aprender um ofício, ele não tem direito, ele precisa se autodeclarar trans. Por quê? Entendeu? É isso, cara. Eles não querem. Aqui no Rio de Janeiro, o lobby cafetão é extremamente forte, infiltrado na militância, entendeu? Tem um travesti cafetão aqui que pinta em moda do Rio de Janeiro, ninguém faz nada nos partidos, entendeu? Quem faz parte, quem faz nada. E a grande verdade é que como essas pessoas morrem? Gente, a prostituição, ela é perigosa para qualquer pessoa, seja homem, mulher ou, obviamente, uma criança. Então, essas pessoas são assassinadas por cafetões, são por briga de ponto, o travesti mata o outro por causa de briga de ponto, por clientes, traficantes de drogas, porque muitas pessoas em prostituição levam drogas para os clientes, né, usarem na hora. Às vezes até o cliente manda a pessoa buscar, aparecer no programa com droga, entendeu? Então, as pessoas, sobre esse rótulo transfobia, que é algo que não existe, nada derivado de trans é real. Porque trans é uma palavra que denota algo que não acontece, que é a mudança de sexo. As pessoas falam transfobia, elas botam tudo isso no bololô. O cara que morreu por todos esses motivos, silicone, como a Déia falou, entendeu? Então, isso tudo é uma grande farsa, é uma grande mentira. E outra coisa, cadê as organizações que estão dizendo que defendem trans, cadê elas para proteger a mulher que contou essa semana no Twitter que teve violência psicológica e física e até sexual durante gestação e ficava lá 24 horas por dia cuidando do bebê enquanto estava sendo traída pelo marido, tá? Cadê as associações trans defendendo o direito dessa mulher? Eu acho que inclusive a está com o pai biológico e essa mulher diz que vai entrar com ela vai tentar a guarda. Agora, se a justiça continuar insistindo de que essa mulher é agressora de um homem, tá? Porque quando ela viu esse homem, pai biológico da criança, beliscando, mordendo a criança, e ela deu um safanão, tipo um tapa na bunda, sabe? Se a justiça continuar insistindo isso, essa mulher vai perder a guarda do filho. Cadê as organizações trans que, quando uma mulher que se diz homem é agredida, eles vão lá e defendem um homem? Eles estão defendendo que mulheres sejam agredidas, seja qual for a identidade de gênero que elas decidem adotar? Entende? Sim. Sim. Totalmente a favor da agressão de mulheres. Eu ia até escrever hoje assim, olha, eu não aprovo violência masculina contra mulheres. Parece controverso, né? Eu não aprovo violência masculina, mas tem gente que aprova violência física, sexual, emocional contra mulheres. E isso é agenda, isso é projeto. Porque quanto mais homens ficarem impunes pelos crimes que cometem, mais homens vão dizer assim, opa, não vou ser punido por isso, então vou cometer. Eles podem tudo. Indicaram aqui um perfil, acho que é Tatiana Badaró, aí o pessoal está falando sobre ele. Falou aceita os comentários, né? Interromper o desenvolvimento saudável, isso é um crime legalizado, com toda certeza. Né? Gente, queria só reforçar aí o perfil da Tatiana Badaró. O perfil da Tatiana Badaró, ele fala sobre seitas, como é que a gente pode reconhecer padrões de seita, como é que a gente pode ajudar pessoas que foram violadas, prejudicadas,
danificadas por seitas. E se vocês lerem o perfil, vocês vão reconhecer os padrões de seita, entendeu? No discurso trans. É igual, é impressionante. Os líderes, as mentiras, as táticas para seduzir as pessoas, inclusive as crianças. Então, sigam um perfil muito bom. Vou seguir. E o coercive control, controle coercivo. O controle coercivo, o gaslighting, que fazem o tempo todo, tá? Gente, entendam a diferença entre masculinismo, machismo, sexismo e transativismo, tá? Masculinismo, sexismo, machismo, misoginia, tá? Não tem glitter. Transativismo tem glitter. É ativismo, glitter. É só o glitter que faz a diferença, tá? É o movimento dos direitos dos homens. Os homens querem, estão procurando e estão botando na lei que é direito deles abusar física, sexual e psicologicamente de mulheres e crianças. Verdade. Ó, gente, isso é uma grande merda, concordo. É a barbárie naturalizada. É só jogar Trans Kids no YouTube que vai aparecer romantizado a castração química. O amadurecimento neurológico se dá com o desenvolvimento sexual. É criminoso. Eu vejo que falta muita educação sobre esse tema e a grande massa só passa pano para um discurso que desconhece. Danúbia, né? Falando sobre isso, é verdade. Quando você capta o movimento feminista, né? Eu parei um tempo de falar sobre feminismo para falar sobre coisas do meu trabalho, porque o meu perfil tem que divulgar meu trabalho, né? Mas se você rolar no meu feed, você vai encontrar definições sobre os tipos de feminismo. São só definições, mas eu discordo. Eu acho que feminismo é uma coisa só, né? Eu, inclusive, discordo da sigla feminismo radical, porque feminismo é feminismo. Vocês não precisam colocar o radical para poder se identificar. O feminismo é isso, né? Luta pelo direito das mulheres, certo? Um movimento que inclui todo mundo não está incluindo ninguém. Então, quando eu quero incluir todo mundo e eu apelo para a bondade das pessoas, mas nós somos mulheres, nós somos maternais, nós temos que incluir todo mundo, eu deixo de falar sobre as pautas que realmente são relevantes. E sim, os movimentos eles são segmentados porque cada um necessita de falar sobre a sua pauta, entende? Então, assim, cada luta é uma luta. Sobre você poder se manifestar no mundo da forma que você bem entende, amar quem você quer, é um outro movimento, certo? Não é feminismo. Feminismo é a luta dos direitos e proteção das mulheres. Não tem outra coisa. Das fêmeas, mulheres. Eu costumava falar que, assim, também não tinha necessidade da palavra radical. Mas tudo tem uma história. Então, quando você vai ver, olhar a história, né, dos movimentos pelos direitos das mulheres, tá, surgiu essa necessidade de se falar de radical, pela palavra radical, pelo seguinte. Porque, finalmente, aconteceu por volta dos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, principalmente. Essas mulheres teorizaram qual era a raiz da opressão feminina. Então, por isso que tem a palavra radical. A raiz da opressão feminina é a exploração da capacidade potencial de gestar das mulheres. E é porque as mulheres têm a capacidade potencial de gestar que elas são oprimidas e discriminadas. Porque os homens querem os bebês das mulheres. Os homens querem usar as mulheres de incubadoras ambulantes. É por isso que tem tanto país no mundo que proíbe o aborto. Porque, na verdade, aquela história de que homem gosta mesmo de homem é muito real, né? Homem só vê mulher exatamente para isso. Porque se acabam as mulheres, da onde nós fugiremos, né? Então, o outro... fazer uma gestação sintética, as mulheres podem ser exterminadas. E tem um outro aspecto da palavra radical, para o feminismo radical, de ser de iniciativas, de ações radicais contra o machismo, o sexismo, a misoginia, o sistema patriarcal, contra a violência masculina contra mulheres. Tá? Por exemplo,
Lei da alienação parental. As mulheres, principalmente as mães que perderam a guarda dos seus filhos por razões espúrias, como, por exemplo, ser uma mulher indígena, que a Damares chega e fala, você não... você mora em situação precária, porque você mora numa cabana de palha. Aí tiram a criança dela. Ou as mães que denunciaram abuso sexual, físico e emocional dos companheiros, ex-companheiros. E a justiça deu a guarda da criança para os pais abusadores. Então, as feministas radicais, elas não querem reformular esta lei. Elas querem revogar. É radical, sabe? É jogar no lixo. De abrir o convite para a gente fazer uma live só falando sobre alienação parental. Esse é um segundo tema que me choca e que eu acho que é extremamente necessário, né? Eu sempre ouvi falar de alienação parental e de uma forma muito superficial, até que o ano passado, acho que foi o ano passado, não sei, é recente. Eu vi o caso de uma criança gritando que ela não queria aquele leite, ela não queria pinto, eu não quero pinto, eu não quero seu leite, você não pode fazer isso comigo. E a justiça entregando a criança para esse pai que acusou a mãe de alienação parental. Esse vídeo me chocou de uma forma que eu passei mais de 3 dias, eu não entrei em rede social, eu não consegui falar, eu não consegui nem repostar aqui, de tanto que isso me agrediu. Então eu gostaria que a gente fizesse uma segunda live, um outro momento, só falando sobre esse tema. Se vocês concordarem, a gente já marca. O meu perfil está aberto. Eu concordo. Eu concordo, mas eu gostaria de... Não, eu ia falar do coletivo Voz Materna. Porque assim, só para... tem mãe que se dedica primordialmente a isso, que é o Voz Materna, aqui do Brasil, né? Tem vários perfis sobre isso. O movimento de pedofilia é sempre contra a LAB, tem Brasil contra a SAP, tem Mulheres Antipedofilia, fala muito de LAB, enfim, tem vários coletivos que falam disso, né? Eu e o André, a gente tem com certeza nomes para indicar. E é importante dizer que o discurso trans afeta até a questão da LAB, porque os homens que são héteros, que se dizem mulheres lésbicas, que são pais de crianças, mulheres, esposas, né? Eles acusam as ex-mulheres de alienação parental, porque muitas vezes o que acontece? Esses caras exigem que o filho do casal ou a filha participe dessa fantasia, né? Então exige que o filho diga que ele é a mãe, que agora ele tem 2 mães, que chame ele com nome feminino, o papai agora é a mulher. Quando é um bebê, eles exigem amamentar, entre aspas, os bebês, né? Lá no Corpo Certo, no site lá no Corpo Certo tem um texto sobre isso. Então, eles exigem, quando esses bebês nascem, que colocar o bebê sugando uma dele. Então, o que acontece? Quando a mãe se revolta, quando as mães se revoltam, quando as mães tentam fazer qualquer coisa para afastar o filho desses casos, então, não porque é um pai que tenha porque, assim, não estou aqui falando que não existe nenhuma hipótese nunca no universo em que um pai ou uma mãe esteja prejudicando o desenvolvimento de um filho, mas não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que esses homens estão obrigando os filhos a participarem de uma fantasia que essas crianças não querem. E esses caras acusam as mães de alienação parental. Tem um caso aqui no Sul, que uma mãe tentou afastar o filho do pai, que ficava forçando essa bobajada no ouvido do garoto, e ele acusou a mãe de alienação parental. Né? Então tem que lembrar disso também. Gostaria, inclusive, de trazer esse ponto aqui, olha, eu estava aqui pesquisando. Gente, não é possível para homens, para indivíduos do sexo masculino, homens, amamentarem. Uma coisa é lactação. Lactação é o que acontece com as mulheres, tá? Só mulheres têm lactação. Não adianta dizer que homens têm lactação. O que homens podem ter é galactorreia.
É diferente. Aquilo não é leite materno. Não existe leite paterno. Homens não podem ser mães. Homens não deviam estar colocando nas certidões de nascimento dos seus filhos que eles são as mães das crianças. Homem não gesta. Homem não menstrua. É tanta coisa. Mas, gente, quando a gente fica esse movimento, a pedofilia está nesse movimento desde os anos 50, as referências dessas pessoas. Então, aí agora tem gente que surpreende, esses caras botam um bebê recém-nascido para chupar o mamilo deles, mas tem muita gente que fala assim, não, eu não ligo se eles se declaram mulheres, mas colocar o bebê para chupar. Eu falo, gente, mas vocês não estão dizendo. Vocês não estão dizendo que eles podem ser mulheres? Se eles são mulheres e eles têm um filho, então eles são mães. Se eles são mães, eles podem amamentar. Eu vejo muita gente assim, tentando falar, eu não ligo do atleta se dizer mulher, mas jogar no time feminino é demais. Mas, gente, esse menino não é para mulher. Você está dizendo que ele é uma mulher? Não tem problema. Eugênia, mas ele é mais forte. Ele é mais rápido, mas existem mulheres mais fortes que as outras, que são mais altas que as outras. Então, as pessoas ficam tentando conciliar os direitos das mulheres e crianças, incluindo bebês, com o desses caras. Eu falo, gente, é impossível. Vocês precisam fazer uma escolha. Ou o cara é uma mãe, está no seu pleno direito de amamentar, ou o cara é um homem e ele não tem que botar o bebê para botar a sua cultura. Sinto muito. Vocês precisam fazer uma escolha. Eu fiz a minha, a Andréa fez a minha. Fico feliz de ver que a Rita também está fazendo aí a escolha dela, né? Com todas as consequências, porque todo mundo não é fácil, galera. Não é nada fácil, é muito, muito difícil. Eu fiz a minha escolha da conta dos comentários, né? Porque depois, infelizmente no Instagram, depois os comentários somem. Por isso que eu gostaria de não deixar de falar sobre eles, que vocês fazem parte disso, é importante, né? Então, a Anitta fala aqui, os hormônios diminuem a densidade óssea desses jovens. Vai ficar salva a live? Todo o trabalho gostaria de assistir. Vai ficar salva a live. Essa menina de 14 anos tem osteoporose, é surreal, né? Então, assim, eu estou envenenando as pessoas, tá tudo certo, né? Aí não tem direitos humanos. Isso, salvem essa live. Vamos salvar. Por amor, salvem a live. Bom dia, meninas. Parabéns pela coragem de falar nesses assuntos de forma crítica e responsável. Obrigada, amiga. Pessoas saudáveis e subversivas são um perigo para o patriarcado e continuação do nazismo. Concordo. O que me espanta é pais e mães que condenam a epidemia de TDAH, a utilização de totaliza em crianças, com razão, aceitarem de boas a epidemia de crianças trans e a medicalização das minhas. Acho que a gente pode ter fazer uma live falando isso aí, eu posso fazer até sozinha, falando sobre a questão do TDAH, que é bem importante. Utilização de Ritalina. Marcar aqui um perfil, indústria farma. Bloqueado. Como é que é? Não, não tô bloqueada, não, tô aqui. Não, o dando você ficou congelada pra gente. Mas ele dá umas congeladinhas, mas daqui a pouco ele volta. Medicina é a religião do patriarcado. Maridali. Com certeza, Lemonade, mas Ritalina também é remédio. Críticas gerais à psiquiatria e drogas.
Estou indicando perfis aqui, gente. Nossa, gostaria muito de saber. Depois vocês comentem, coloquem nos comentários esses perfis que vocês estão indicando, assim que eu postar, que eu subir o vídeo, tá? Para não se perder e todo mundo conseguir acompanhar. Mulheres são seres humanos com a capacidade presumida de reprodução. A obsessão feminina vem dessa capacidade. Vou olhar o caso de transmasculina e do travesti. Separaram, prova aí. A mulher engravidou, foi traída, abandonada, violentada pela pessoa do sexo masculino. Não existe um ser humano que produza os dois gametas. Não existe. As pessoas que defendem essas teorias de gênero não são nem capazes de definir a palavra mulher. Como podem, então, dizer quem é mulher e quem não é? Como vamos criar leis para mulheres? Anitta Cardoso, é uma definição cíclica. Papai e mamãe. GNFLY. Um grande passo para proteger as mulheres agredidas. Déia, você é tão necessária. Estou amando essa live. Parabéns, mulher. Andréia. Vocês fazem. Puxa meu saco também. Darvo, travou, Beautiful, travou um pouquinho, tá travando, acho que parou, né? Vamos pular o que tá travando. Resumindo, homem defendido sempre. Como disse a Eugênia, para confundir até nós que estamos atentas, não confundir. Eu também me confundo. As estatísticas sendo invertidas. Aí ele é mulher, logo ele é a vítima. Acho que estão falando do caso, né? Do transmasculino. Gostei. Todos os abusos e assédios que passei, e minha irmã passou também, foram cometidos por homens. Todo o meu trauma foi criado por homens. Isso é fala de homens. A UNB é a universidade com o maior número de estupros do país. E o banheiro é considerado por 80% das mulheres o lugar mais perigoso da universidade. Então, assim, não é algo tão simples, né? Precisamos repensar essa questão de banheiro unissex. Algo que precisa ser muito debatido e conversado. Eu me senti muito desconfortável ao entrar no banheiro do shopping, o menino de seus 11, 12 anos, dentro esperando a mãe. Olha, eu fui mãe de um menino e eu tinha muito medo de deixar o meu menino com 11, 10, 11 anos entrar no banheiro masculino. Tá? Eu tinha uma coisa chamada pavor. Então, chegou um momento que eu não queria mais nem ir em shopping, nenhum lugar público, porque eu não queria deixar o meu filho entrar no banheiro masculino. Né? E, inclusive, uma amiga dizia, não deixa, o banheiro gay, o banheiro é o pior lugar para um menino. Né? Então, veja que as crianças são quem mais sofrem com tudo isso. A pessoa que entrou, excelente dia, pauta muito importante, ótima pergunta. A questão do esporte me interessa muito. A que ponto o mundo está chegando? É maravilhosa. Gente, cadê Eugênia e Renata maravilhosa? Pode escrever aqui. Eu também sou mulher, não sou cis. Fêmea e mulher adulta. Somos todas mulheres, fêmeas, humanas, apenas isso e tudo isso. Coraçõezinhos. Transativismo é apenas misoginia travestida. Arrasou, André. Em nome do dinheiro. Da muita angústia. Transativismo nem é ideologia, é seita. Desmembramento. Ideologia igual religião. É uma religião abusiva. Gente, sim, saudades do GLL. O Amanface que chama. É um fetiche. E ele ganhou um prêmio em nome de mulheres. Né? Acho que você estava falando do homem com 50 anos que se declarou mulher. Curioso que quase em tempos aposentar. É sempre assim, né? Depois que aposenta, vira mulher. É muito louco como rola uma diferença absurda da transição masculina e feminina, porque as mulheres estão realmente passando pela disforia, mas os homens não. Nascer monocarpo errado, não. Nascer no corpo errado é muito violento. Autogeneferia. A ilustradora Raíssa Licente explica bem esses machos que fetichizam feminilidade. Inclusive sobre o caso de Laerte, que ganhou o prêmio que seria para a classe feminina. Renata, Oi. Você já ouviu falar no termo autogenefilia? Não. Primeira vez. Autogenefilia é um fetiche
em que o homem só se sente, ou se sente primordialmente sexualmente excitado quando ele pensa que ele é uma mulher. Então ele vai lá e coloca silicone e ele só se sente excitado sexualmente porque ele pensa nele próprio como mulher. Seria o cross. Esse é o autoginecílico. Mudado, né? Tem um pouco sobre isso lá no site, dando ponto certo, hein, galera? Autoginecílico. Só tem lá na lupinha. Deu uma travada, eu não escutei o jeito. Dá para falar que eu tenho texto sobre a autoginesia lá no site. Depois, quem quiser pode jogar na lupinha, né? Tem uma lupa lá, você joga essa palavra, vocês vão achar. Vamos lá, continuar. Eu já vi casos de trans que não foram mais trans porque entraram para a igreja. Meu irmão relatou os 2 casos, são amigos dele. Necrofilia, governo da morte. Sim, também acho um absurdo. Eu sou extra. A Lemonade. Se você quiser depois falar sobre isso, a gente acha bem interessante. Tive sorte, a própria Lemonade está falando. Obrigado por essa live, mulheres. Verdade. Sou professora e combato essa ideologia na escola. Muito grata por esse espaço, mulheres. Super importante. Muito impactada com essa live. As pessoas não sabem mais o que significa homossexual. Crescer peitinho. Agora estão dizendo que o corpo está certo. Mas o que vale mesmo é o sentimento. É a percepção interna e profunda. Claro, né, gente? Porque o corpo errado não tem como, né? Não cola. Né? É algo que não se segura por muito tempo. Então, agora o que vale é, né, algo que está lá na nuvem. Em 2021, 109 dos 140 estavam em situação de prostituição. Há 2 dias, um travesti no hotel com um policial o espancou, deu uma surra e ainda pegou a arma do policial. Agora imagine uma mulher sendo espancada por esses machos travestidos no hotel. Quem ajuda mesmo a população LGBT em situação de vulnerável é o Padre Júlio. Sim. Gente, dia 29, a ANTRA vai lançar o dossiê da violência referente de 2022. Pois é, o que tem mais acontecido no Brasil, mulheres espancadas por esses misóginos. Gostaria que mais profissionais manifestassem sobre esse assunto. Vocês estão de parabéns. Live super esclarecedora. Uma mentira contada 1000 vezes. Pois é. Cota para trans tem em todo lugar, mas para mãe solo ou outras letras da sopa ninguém nunca viu. Eu mesma vi um edital apenas, enquanto que cota trans já vi vários. A prostituição e o tráfico de pessoas está entre os 5 negócios ilegais mais lucrativos do planeta. Live excelente. Não tem cotas para mães solo e nem para mulheres campesinas. Lucrativo para quem recolhe o dinheiro da mulher ou do travesti. Exato, porque para essas pessoas, para a pessoa, né, da corda, não. Tráfico de meninas e mulheres para exploração sexual mega lucrativo. Não à toa, o Epstein foi suicidado. Lucrativo para os homens. Boa, André. Chama a mãe de homem trans ainda. Violência masculina ninguém fala. E em apenas um edital, cota para mães solos, mas para não brancas. Troca afetando. Inclusive, Indianário começou essa semana uma campanha de pressão popular para ele assumir o cargo de vereança no Rio. Acho que está falando do cafetão. Autenticação sexual e fetiche não é disforia de gênero. Concordo plenamente. A criança está com a mãe, ops, com o pai. Homem trans é silenciado. Porque, de fato, o interesse deles é lutar pelo direito dos homens e lucrar com isso. As nossas leis não podem ser pautadas por um culto de crença inadmissível. Porque é mulher, fundamentalista. O homoface na prostituição é super lucrativo. Homens se travestem de mulher para se prostituir e atender às demandas masculinas. Ao contrário, não existe nenhuma mulher que quer performar masculinidade. Para se prostituir, e a cultura do estupro se alastrando para a cultura da pedofilia. Tem nome na live? Defesa das mulheres femininas. É tão agenda que as mulheres autodeclaradas homens estão lutando para
tomar testosterona e mutilar os peitos em engravidando. Já os homens autodeclarados, mulheres, estão ocupando posições estratégicas, sem precisar fazer uma mutilação no corpo, né? Mas um jogo político, comercial e jurídico. Perfeito. Nós mulheres estamos organizadas para criar a sociedade feminista, radical, infelizmente as liberais, sem filtrada com o feminismo. É por isso que eu não gosto do feminismo, tem feminismo liberal. Liberalismo é outra coisa. Qual o nome do perfil que vocês falaram, que fala sobre seitas? Tatiane Badaró. Esse caso acabou comigo. É o caso da criança com alienação parental. Também fiquei uma semana abalada. Eu me mal com uma notícia de internet, como aconteceu isso comigo. Foi terrível. Se tem hoje a ditadura do gênero e vão querer abarrotar profissões com muitas mulheres. O Brasil é um dos países que mais tem mulheres. Estou dentro. Alienação parental e violência contra mulheres. Também luta pela infância. O Instituto Mil Brasil. Desejo que problemático isso, misericórdia, vontade de chorar Jesus. E aí, cadê a turma dos direitos humanos? Revoltante. Eugênia também cortando, já não mais. Essa live está fantástica. Estamos seguindo no diálogo. Está travando muito. Olá, bom dia. Fica gravado. Mulheres, vocês são maravilhosas. Parabéns. Incríveis, maravilhosas. Também fazem plantão para ficar olhando e assediando. Todos vocês maravilhosos. Muito obrigada. Aqui da Núbia, podendo que eu deixo meu filho de 10 anos usar o banheiro masculino. Eu também não deixar. Fetiche, canal do corpo certo, é a mega importante, muito bom. O texto da Raíssa Rezende, muito bom também. Ela é uma ilustradora foda, vale a pena. Gente, esqueçam de colocar nos comentários esses perfis que vocês estão indicando, tá? Que não tem esse negócio de terceiro perfil, não, pode colocar. Ótimo mesmo, Raíssa. Dizer que criança nasceu no corpo errado é muito violento, foi o que quis dizer. Acabei a terapia e vim correndo. O áudio está um pouquinho comprometido, o áudio está estranho, ouço a voz, tudo. Tá, passou, né? Uma live útero-centrada. Adoro. Adorei. Vou colocar isso. Nossa live é útero-centrada. Adorei. Exatamente. Tem homem trans que faz prostituição atendendo a demanda de homens que buscam humilhar mulheres. Acesso por você. Pornografia também. A pornografia, ela já tem um nicho também de mulheres que são homens. Já virou nicho, porque tudo vira nicho na pornografia, né? Qualquer aspecto do universo. Você pode procurar pornografia do pássaro, qualquer coisa tem. E as mulheres que não declaram homens já estão no nicho. Eugênia, eu vou pedir para você dar uma repetida, porque você falou, travou o seu áudio. Eu vou falar aqui na palavra. Tudo na pornografia vira nicho, né? Qualquer coisa vira nicho pornográfico. E as mulheres que declaram homens também já são nicho pornográfico. E da prostituição, sim, por bem lembrado. Ou seja, independente de como elas se declarem, elas continuam sendo mantidas nos lugares reservados primordialmente prostituição, pornografia. Nas matérias jornalísticas, as mulheres que se declaram homens, elas são notícias pelo quê? Engravidar e parir, entendeu? Ou seja, elas continuam sendo notícias nesse mesmo cercadinho, sabe? Os homens que se declaram mulheres, eles ganham eleições, eles ganham campeonatos, eles ganham medalhas. Eu quero ser secretário de saúde nos Estados Unidos, bicho. Votações enormes aqui no Brasil, né? Porque tem um monte de gente que vota nessa galera, né? Entendeu? Enquanto isso, as mulheres são notícia na mídia pelo quê? Porque a pai engravida, pai dá luz. Nada disso é verdade. Né? Inclusive, aliás, uma coisa que a gente não falou rapidinho. É assim, essas crianças, esses bebês, eles estão sendo privados da verdade, de saber quem são seus pais e mães. Estão sendo enganados desde que nasceram.
desde que nasceram. Imagina, você vai crescer achando que o seu pai é sua mãe, a sua mãe é o seu pai, ou que você tem duas mães, quando na verdade uma dessas mães é o seu pai, que é um homem hétero, que se declara lésbico, entendeu? Tipo, a confusão que isso gera na cabeça dos que estão sendo gerados por esses casais. Além de serem casais, conforme a história que a Andréia comentou, disfuncionais, né? É isso. Tá tudo errado, galera. Tá tudo errado. Olha, gente, é muito importante que as pessoas comecem a entender a partir de agora, quem ainda não entendeu isso, comece a entender a partir de agora que uma mulher declarar uma identidade de gênero masculino ou não binária não impede menstruação, não impede gestação, não impede que ela vá apanhar de um indivíduo que nasceu com anatomia masculina e se beneficiou da puberdade masculina. Entende? Identidade de gênero não corta nada disso. Identidade de gênero feminina autodeclarada por um homem também não vai deixar este homem com menos força física. Vai deixar este homem assim... pênis não desaparecem só porque você disse que você é uma mulher, mesmo tendo anatomia masculina. Eles não desaparecem. Entende? Então as pessoas precisam começar a entender isso a partir de agora. É importantíssimo que as pessoas compreendam que a opressão feminina ainda não acabou, está longe de acabar. A opressão feminina se dá porque as mulheres têm a sua capacidade potencial de gestar exploradas pelos homens, tá? E essa capacidade continua sendo explorada em maneiras muito parecidas, similares ou até a mesma coisa, mesmo se uma mulher se diz que é um homem, casada com um homem que diz que é mulher. Isso não muda nada. Ó, uma coisa bastante falada sobre esses dois casos que eu trouxe, o caso de junho passado e o caso dessa semana, é que essas mulheres estão passando violência doméstica cometida por homens e as pessoas não têm o direito de dizer para elas, as feministas radicais sequer têm o direito de defendê-las. A gente não tem o direito de defendê-las sem ser chamada de transfóbica porque chamou de mulher. Isso é um absurdo. Nem querem a defesa também. Fala, não, vocês não me consideram homem, então também não quero que vocês me defendam. Ok. Sim, eu sei. Só que as pessoas precisam começar a entender. Né? A gente não é uma questão individual, é uma questão coletiva. É sobre mulheres. Entendeu? Então, assim, a sua questão individual não pode calar algo que é coletivo. É isso mesmo. Sabe, só que uma pergunta aqui nos comentários, assim, tem algum perfil de mulher trans das faixas femininas? Bom, ao longo dos anos, muitos desses homens já vieram me falar que, não, eu me declaro mulher, mas eu não sou contra mulher, eu sou a favor de descer o banheiro, e várias pessoas já me trouxeram isso. Olha aqui, essa trans é diferente. Galera, isso não existe. Não existe, entendeu? Um homem que considere você gente, ele não vai dizer que é uma mulher, porque ele sabe que você não pode ser ao mesmo tempo gente e um sentimento na cabeça dele. Esses homens, na verdade, eles estão querendo se mostrar menos piores do que os outros. Por exemplo, tem um perfil de um rapaz norte-americano, ele se diz, não, eu sou a favor das mulheres, aí fica fazendo denúncia dos caras, da PTC. Esse bicho, se esse cara for preso um dia, ele vai querer a prisão feminina. Esse cara frequenta a prisão feminina. Tem outro na Inglaterra também, que diz, eu sou contra uma criança infantil. Se declara mulher também. Esse cara frequenta o banheiro feminino. Aqui no Brasil, recentemente me mostraram o perfil de um cara que falava isso, eu concordo, as mulheres estão certas, precisamos saber as diferenças entre trans e cis. Não! Você não é uma mulher, pare de mentir. Esses caras não estão ao nosso lado, galera. Eles estão fazendo aquele jogo bad cop e good cop, entendeu? Eles estão fazendo isso para manipular vocês, para vocês acreditarem que existe um trans malzinho e o trans bonzinho. Inclusive, todos eles são amigos entre si. Todos eles são amigos entre si, entendeu? Aqui no Rio, tem uma mulher que faz esse negócio. Um é o bonzinho que tem doutorado e o outro é o cafetão barraqueiro.
Todos, eles são super amigos. Às vezes outra tem mulher que tem, ai, a fulana é tão educada, é uma doutorado, não sei o quê. Já a fulana, gente, eu falo, gente, os dois são homens, e os dois são amigos, entendeu? E o cara com doutorado protege a questão, sacou? Então, a grande verdade é que esses homens que falam isso, é igual aquele cara que fala assim, ah, não, eu tenho disforia, eu tenho direito de estar no banheiro, eu tenho diagnóstico médico no meu corpo. Já esses caras aí só passaram batom, só botaram uma saia. Fala assim, gente, olha só, o homem que tem um diagnóstico médico não é uma mulher. O homem que tem um hormônio feminino não é uma mulher. O homem que cortou o próprio pênis não é uma mulher. Ele não tem direito de estar no nosso banheiro. Entendeu? Ele não tem direito, e o outro. Não, nenhum dos dois tem o direito. Esses caras que falam isso, eles não estão querendo proteger você. Eles estão querendo proteger a si próprios, entendeu? Eles estão vendo a confusão, eles estão vendo o absurdo, eles estão vendo a coisa horrível que esses caras estão fazendo, cara de barba, cara que botou só um saltinho. Então, eles estão vendo isso, estão querendo se diferenciar, como se eles fossem uma classe diferente. Não, são todos os homens, entendeu? Nenhum homem que acha que você tem o mínimo direito por você, ele vai se declarar uma mulher. Esses caras não são nossos amigos. Alguns deles são um pouco menos... alguns falam assim, ah, não, ok, eu sei que o meu corpo é de homem, mas eu tenho uma cabeça de mulher. Isso não é o suficiente. O cara reconhecer que tem corpo de homem. Porque não existe cabeça de mulher, gente. Nós somos seres humanos, nós temos cabeças muito variadas, assim. Nós mulheres temos comportamentos muito variados, assim, sabe? Então, não existe nenhum professor que diz mulher que está ao lado das mulheres. Pode parecer, sugerir que são, mas não estão. Eu só preciso fazer aquela piada que eu gosto de fazer. A piada que eu gosto de fazer é: cabeça de mulher é uma cabeça com as células todas XX. Células. Eu acho que assim, para quem está em casa, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é professor, que está lidando com adolescentes, crianças, sendo captados pela ideologia, o que é mais importante é você acolher os gostos de uma pessoa, modificar e de fato aparece. Então, assim, não existe menino afeminado, como não existe menina masculinizada, porque feminilidade, masculinidade, né, não são mulher e homem, é coisa biológica, real e observável. Né? Hoje eu estou aqui maquiada, extremamente feminina, certo? O André está aqui sem nenhuma maquiagem, o Eugênio também não está aqui com nenhuma maquiagem. Isso não modifica que nós somos mulheres, certo? Se eu fosse um homem que maquiasse inteiro, maquiagem é coisa, produção de humano. Então, se um homem se maquia inteiro, maquiagem não é coisa de mulher, certo? Se um homem pinta a unha, também não é coisa de mulher. Se um homem põe uma saia, também não é coisa de mulher. Se a menina usa roupas largas, não gosta de maquiagem, não quer furar a orelha, não quer a Barbie, entendeu? Ela prefere outras coisas, isso também não muda quem ela é. E nada nisso, dos seus gostos, das suas preferências, como você se comporta, é necessário fazer sair de um lugar que é seu, então o seu jeito, a forma que você se expressa no mundo, é natural, aquilo que é natural seu, não precisa ser transicionado. Porque não existe uma régua, né? O problema é justamente esse. Existe aqui, né? O padrão Barbie e o padrão Ken. Mulheres são Barbie, homens são Ken. Não existe isso, ok? Então só pode ser homem quem for igual a Ken. Só pode ser mulher quem for igual a Barbie. Isso não existe. Aqui existem pessoas de tudo quanto é jeito. Né? Com tom de voz, altura, cor de pele, gostos, formas de amar. Tudo isso faz parte da sua singularidade. Não tem nada a ver com você. Isso fique muito claro. Né? E as pessoas que estão com como isso, os pais que estão com as crianças precisam de apoio para passar pelas suas dificuldades. Elas não precisam de hormônios, elas não precisam de confortáveis. Elas
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente entende como nós somos melhor, olhando superficialmente todas as teorias, parece que eu estou fazendo melhor do que a criança. Mas será que eu estou mesmo? Isso que eu acho que a gente tem que levar para casa, para as escolas e para dentro de cada lar. É bem importante você, primeiro, aceitar as pessoas como elas são. Os povos da Gara, eles têm a filosofia de apreciar. Tudo que uma criança faz é perfeito, porque é do espírito. Eles acham que tudo é do espírito. Então, tudo que uma criança faz é perfeito, porque faz parte dela. Ela sabe porque está aqui. Né? Então, não somos nós que temos que aprender. Então, se você aprender a apreciar quem é o seu, aprender a apreciar quem são as pessoas que estão na sua frente, ao invés de julgar, ao invés de fazer como fazendo no fundo, olha que uma menina desse tamanho, parece uma mulher macho, e coisas assim, né? Ao invés de reprimir, respeitar, apreciar, ver o melhor de cada um, se a gente passar até essa cultura, essas coisas acabam. É bem mais fácil, né? Então, acho que é isso que a gente deveria reforçar. Tudo bem, tem mais um, gente, vamos concluir, porque a gente passou mais de uma hora de sobre a situação de vocês. Vamos lá, Andréia, suas considerações finais. Minhas considerações finais são, gente, os direitos das mulheres, para se lutar contra a opressão feminina, é preciso reconhecer a realidade material da mulher dentro do patriarcado. A realidade material da mulher é nascer com a anatomia feminina, que é a anatomia que tem o potencial de gestar, e esse potencial é explorado. Nós temos que lutar contra a exploração, porque mulheres não são incubadoras ambulantes. Pronto. Inclusão, essa inclusão do que está falando atualmente, ela não é uma inclusão, ela é uma exclusão. Tá? Porque as mulheres que dizem que são homens e são não binários estão sendo excluídas. As mulheres que dizem que são mulheres estão sendo excluídas. A única pessoa, o único grupo que está sendo incluído é o homem. Em tudo, em categorias femininas. Isso não é inclusão, gente. Pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça para funcionar. Porque assim, eu vim falando de inclusão há muito tempo. Eu formei como jornalista em 2003, em 2004 eu estava em Portugal, e eu estava falando de inclusão. De inclusão de quem, por exemplo? A inclusão do cadeirante, porque não tem calçada, não tem rampa para ele, não tem, sabe? Inclusão é o banheiro para o cadeirante. Isso é inclusão. Inclusão digital, não é? E não é todo mundo ter acesso ao pornô. É todo mundo ter acesso a pelo menos uma internet para poder ir na Wikipédia, para poder ver busca de fatos históricos, estudar, aprender. Isso é inclusão digital. Inclusão digital não é dar internet para todo mundo poder acessar pornô. Tá entendendo? Eu falo de inclusão há muito tempo. É inclusão da mulher vulnerável no mercado de trabalho. É a inclusão da mulher negra, da mulher indígena, da mulher quilombola, entende? Na luta contra o abuso físico, sexual e psicológico no parto. Atendimento pré-natal, entende? Eu tenho um texto que a Renata postou pra gente antes da live, que é sobre o seu feminismo. Apoia as mulheres vulneráveis, entende? As mulheres muitas mulheres têm muitas camadas de opressão, sabe? Então, o meu recado é o seguinte, é parte do meu trabalho principal. Meu trabalho principal atualmente é mapear a opressão feminina ao redor do mundo. Esse é uma das partes do meu trabalho. A outra é falar sobre a teoria feminista, falar sobre o que é realmente o feminismo, o movimento dos direitos das mulheres, para o máximo possível número de pessoas. Tá? Então, o meu recado é aqui. Tem no site Clube de Autores e tem na Amazon o e-book. No site Clube de Autores tem a cópia física do Guia Mal-Humorado do Feminismo Radical e do Guia Mal-Humorado da Maternidade. São livros de humor, mas o assunto é sério. Então, vão lá, recomende o livro e vamos continuar a lutar para que o maior número possível de mulheres fique atenta ao apagamento feminino
a inclusão, a exclusão das mulheres dos seus próprios direitos. Esse é o meu recado hoje. Bom, pessoal, quero primeiro agradecer a Rê pelo convite, agradecer a Andréia por trilhar esse caminho com ela, agradecer a vocês que vieram, tá? Pedir para vocês se inscreverem no site, www.comcerto.com, é gratuito. As redes sociais a gente as usa, elas não são nossas amigas, tanto é que o nosso segundo grupo foi bloqueado, esse é o terceiro grupo que a gente está criando. As redes sociais não são nossas amigas, né? Ao contrário, estão do lado da indústria das identidades de gênero. E eu quero lembrar para vocês o seguinte: a gente está vivendo um processo de apagamento legal extremamente grave. Tá? E eu sei que é muito difícil para vocês, talvez, entender que trans não é real. Porque tem um monte de gente falando, né? Só as séries da Netflix, boa parte da psicologia, tem gente dizendo, né? Que vocês tenham certeza que não é real. Existem só dois tipos de seres humanos, são homens e mulheres, com imensa variedade. Isso não muda, os homens não são mulheres, nem as mulheres homens. Então, se até é a realidade, eu acredito em uma realidade. Homens e mulheres são seres humanos, não são. Obrigada. É isso. Gente, só agradecer. Muito obrigada, né, por disponibilidade para vocês. Eu espero que a gente possa fazer outras lives, mais debates, aqui no espaço sempre aberto, para que isso seja certo. Eu só tenho que agradecer. Foi uma live extremamente esclarecedora, muito importante. Quando a gente fala, eu vou pensar colocar no YouTube, porque eu acredito que ela trouxe muito esclarecimento. Ainda não conseguimos falar, muita coisa ainda para ser dita, para ser falada, para ser, né, dissertada. Vamos aos poucos, né? Espero indicações aí de outros vozes, enquanto eu puder, agradeço a vocês que estiveram por aqui. Não esqueçam de fazer, colocar os nos comentários, infelizmente, os comentários ficaram certinhos, né? O Instagram não salva. E é isso. Muito obrigada. Vamos lá, que agora tem que atender. Obrigada, Rê. Obrigada pelo espaço. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.